Grazie. Buonasera. Good evening. Buonasera. É um grandíssimo prazer estar aqui. Who of you speaks English? Any English? How are you guys doing tonight? Aí não, então vou trocar de língua. Mas se eu troco de língua, vocês têm que aguentar o sotaque, porque esse daqui é italiano, então tem um pouco o sotaque de italiano, ok? Eu prefiro inglês. Italiano portinhola, ok, ótimo. Eu me alegro muito de estar aqui. Eu tive um grandíssimo prazer de encontrar a delegação de Unidonto e vários outros colegas algumas semanas atrás no Vale do Silício, onde eu moro, e me falaram: Tommaso, positivamente, quando é que você vai estar no Brasil? Eu falei: olha, eu vou estar em breve no Brasil. Você vai ter ainda uma disponibilidade para fazer o quê? Para levar um pouco de loucura. Para nós, loucura é um elogio. Quando me falam como empreendedor: Tommaso, você é louco, eu sei que estou indo na direção correta. É lá onde eu moro, no Vale do Silício, é uma imã de loucos, porque loucos deixam acontecer algo. Os loucos são aqueles que vão contra as massas. Os loucos são aqueles que estão mudando, são continuamente fora da zona de conforto. Então hoje eu queria compartilhar com vocês alguns desses temas, queria compartilhar com vocês um framework como poder inovar. Ultimamente eu quero, no final, deixar claro que se tem um ingrediente que pode mudar governos, que pode mudar empresas, que pode mudar o que a gente hoje chama de mindset, é o ingrediente do empreendedorismo. Eu acredito muito como estrangeiro, sou apaixonado pelo Brasil, tanto que me sinto meio brasileiro. Chegando, ok? Que isso é exatamente o que o Brasil precisa atualmente. Do que a gente vai falar hoje? Do porquê a indústria de saúde está sendo transformada. O que tem atrás disso? Quais são os movimentos? Ou porque a indústria de saúde está sendo transformada? Antes de começar a falar desse assunto, quero rapidamente me sincronizar e ver se funciona aqui justamente o computador. Deixa eu ver, rapidinho. Quem de vocês serve pacientes com produtos, serviços ou planos de saúde? Levanta a mão, por favor, para ter uma noção, um segundinho. Ok? Diria 70% aqui na audiência. E quem de vocês acredita, aqui na audiência, que estamos vivendo em uma fase onde a interação com o nosso cliente, com o nosso paciente, está sendo mudada e transformada por motivo de tecnologia? Levanta a mão, por favor. Nossa, os restantes que não levantaram a mão vão ser decepcionados, viu? Mas a terceira pergunta, que é a mais interessante de todas: quem de vocês já tem um plano de como mudar isso? De como servir essa nova mudança? Um plano de tecnologia, um plano estratégico tecnológico para se adaptar a essa mudança? Levante a mão. Então, por favor, sobe no palco, eu quero escutar o que vocês fazem, por favor. Vou descer. A maioria não tem, então obrigado por me convidar, viu? Acho que preciso um pouco aqui desse assunto. Antes que eu vou falar desse assunto, rapidamente, muito obrigado pela apresentação. Quero me apresentar de dois lados, um lado geográfico e do lado de business. Geográfico, como vocês já ouviram, sou italiano, nasci, cresci na Itália. Chi è italiano qua, discendente italiano? Tutta buona gente, oh, wow, ok, allora parlo solo in italiano, mi capite, no? A maioria, que legal. E, bom, cresci na Itália, me formei na Alemanha. Spricht jemand Deutsch? Jemand aus Deutschland? Spricht jemand Deutsch? Sprichst du Deutsch? Não, kein Deutsch, aber Deutsch. Ok, ótimo. Deutsch de passaporte. Lá me formei, onde encontrei a minha ex-esposa, motivo porque eu falo português. Foi casado 18 anos com uma brasileira, de Brasília. Tenho 2 filhotes muito bonitos, 2 homens, 17 e 13. E isso é um lado, digamos, geográficos na Europa. Depois, quando a Europa virou um pouco pequena das minhas atividades de empreendedor, fiz 4 startups, 3 delas na nuvem, e uma foi um aplicativo de vídeos.
foi sempre em procura de algo mais intrigante, de algo que me desse possibilidade verdadeiramente de expandir globalmente. E quando você está chegando nesse ponto, você justamente, na área de tecnologia, tem que passar para aquele lugar chamado Silicon Valley. Aquele lugar onde Vale do Silício, Califórnia, no San Francisco. Esse é exatamente o que eu fiz no ano 2010. Tem um livro no mercado chamado Creative Traction Methodology. É uma metodologia onde eu guio empreendedores, outras pessoas que têm startups, a levar inovação pelo mercado. Essa já é usada, evito essa. Depois, no Vale do Silício, onde eu estou desde o ano 2010, sou bem ativo com iniciativas ao redor de inovação. Significa o quê, Tomás? Significa que eu sou chairman e advisor de várias startups e sou também participante de iniciativas, que algumas delas são mais conhecidas ao redor do mundo. Deixa eu ver aqui, por exemplo, Google. Vocês conhecem o Google, justamente. Aí tem um Google que é só responsável pelas startups a nível global. Eu sou um mentor deles. Academicamente, sou instrutor na UC Berkeley. Vocês conhecem que na Califórnia tem Stanford e UC Berkeley. Eu sou da UC Berkeley, lá dou aula de robôs e sistemas autônomos. Mas o mais interessante é o que eu faço no dia a dia. Senhoras e senhores, no dia a dia eu não faço nada. E curto muito. Brincadeira à parte, tem um pequeno fundo, um fundo verticalizado, empresa chamada Awesome Ventures. A gente é focado em investimentos em startups, primariamente tecnologias de inteligência artificial, machine learning, blockchain, ou seja, todas as startups que são ao redor de tratamento de dados, mas que resolvem um problema específico em indústria de mobilidade. Mobilidade não de mobile phone, não de telefone e dispositivo, mas mobilidade em termos de logísticas, automóveis, marítimos, aviação e ferrovias. Ok? Agora, quem de vocês usa o Instagram aqui? Levanta a mão. Às vezes o italiano fala algumas coisas que fazem sentido. Sente-se livre aqui de compartilhar. Mas vamos ao assunto de inovação. Mas antes de começar, quero contar uma história para você, o que me aconteceu hoje. Vocês sabiam que eu acabei de chegar hoje, agorinha, de São Francisco. Mas ao invés de pegar uma aerolínea tipo Latam ou Lufthansa, eu voei com a SpaceX BFR. Já alguém ouviu falar da SpaceX BFR? Alguém ouviu falar da SpaceX BFR? A SpaceX BFR foi criada pelo Elon Musk. Elon Musk, vocês conhecem? É o cara que fez as Tesla, SpaceX, PayPal, aquele mais louco de todos atualmente, ok? E ele criou um foguete, e esse foguete aqui dura só 35 minutos de São Francisco até aqui em... Espera aí, estou aonde? Porto Alegre. Ok, viajei muito nos últimos dias, em Porto Alegre, ok? Quando eu desci desse foguete, me veio um flashback. Falei, nossa... Tomás, você lembra ainda 20 anos atrás, quando de porta em porta essa viagem precisava 24 horas, chegava moído, cansado, jet lag, e agora em 35 minutos, paf, cheguei aqui tranquilo, graças a quem? Graças à tecnologia moderna, avançada, que acelera as tempísticas. Mas deixa eu continuar esta história. Quando eu saí do foguete, ok? Eu encontrei o meu Byton. Vocês já ouviram falar do Byton? O Byton é um carro chinês que tem 70% do mercado de carros autônomos, elétricos e conectados. Ok? E com esse Byton eu tenho uma assinatura. Eu não comprei aquele carro. Eu tenho uma assinatura global. Para onde eu vou, como eu viajo bastante, eu basicamente peço aquele carro naquele lugar e como é autônomo ele chega e está lá. Imagina o Tomás saindo aqui de Porto Alegre. Mentira. Aquele foguete pousou, vou no meu carro, entro no carro e o cara fala para mim, Tomás, como é que foi a sua viagem? Falei, foi ótimo, 35 minutos. Vai falar o quê? Entendeu? Mas me fala uma coisa, Byton. Eu falei para Byton, você comprou aquela camisa que eu pedi? Parênteses. Vocês devem ouvir falado, ou não, que onde eu moro, no Vale do Silício, lá somos todos nerds, vocês falam. E nós vestimos tênis, boxer shorts e t-shirts.
Ok? Quando eu entrei naquele foguete, falei, nossa, estou indo para um lugar onde são bem arrumados, não posso ir daquele jeitão. Então, o que eu fiz do foguete? Entrei no Amazon, o Amazon está conectado com o SpaceX BFR, o SpaceX BFR está conectado aqui com o shopping com a loja, e pedi a minha camisa. Quando entrei no carro, o carro fala para mim, Tommaso, aqui está a sua camisa. Uau, outro flashback. Olha a tecnologia que faz já, hoje. Há 20 anos atrás, só esse processo, essa circunstância de esquecer a camisa teria me custado 3 horas. Eu saio do aeroplano, tenho que ir para alugadoras, lá eu tenho que brigar, porque é sempre desse jeito, não? Depois saio, o gringo não conhece as ruas, então se perde para chegar no shopping mall. Lá tenho que descer, tenho que entrar lá dentro, tenho que escolher a camisa, testar testar a outra, mínimo 3 horas, sim ou não? Verdade, sim ou não? Agora a tecnologia que serve a gente, a tecnologia automatizada, a tecnologia com robôs, me economizou 3 horas e criou uma experiência para mim, de começo ao fim, aonde eu cheguei lá e teve tudo na mão. Senhoras e senhores, com essa pequena história, eu quis levar a Porto Alegre, aqui na Unidonto, uma fase, um momento, um dia, daqui a alguns anos. Quem de você acredita que daqui a alguns anos vai ser desse jeito? Levanta a mão. Quem não acredita vai ser decepcionado, porque já a gente vive exatamente isso. Vocês sabiam que esses foguetes já existem? Esses carros autônomos já existem. E sabe o que eu quero apresentar agora para vocês? Eu quero que nós nos preparamos para esse futuro, analisando o que tem dentro dessa história, porque essa história não é fictiva, talvez está ainda um pouco no futuro, mas a tecnologia dessa história já totalmente presente. A primeira tecnologia que a gente viu é a inteligência artificial. Onde nessa história vemos a inteligência artificial? Quando eu saí do foguete, ok? Eu, com minha velocidade, os meus passos indo em direção ao carro, o carro já sabia e programou a minha velocidade desde do foguete até o carro, por exemplo, e estava lá exatamente naquele momento que eu chegava, e isso foi usando inteligência artificial. O carro era autônomo, um sistema autônomo, então, para algo que é repetitivo, por exemplo, dirigir, eu não precisei mais de uma pessoa, o carro chegou lá totalmente automaticamente. VR, AR, deixa eu traduzir. Realidade virtual, thank you, realidade virtual, realidade aumentada. Aonde aconteceu isso na história? Dentro daquela loja, ok? O robô já viu o Tommaso com aquele barriguinha naquela camisa e falou, não, essa camisa é para o Tommaso, porque cobre muito bem a barriga do Tommaso. Sou italiano com muita pasta, entendeu? Então, ele já sabia como vestir a camisa. Eu não paguei com dinheiro, não paguei com cartão de crédito. Eu paguei com cryptocurrency, com moeda criptográfica, porque aí não tem jeito de modificar algo, é basicamente uma moeda digital. Computer vision, visão computerizada. Nessa história, quando o carro, por exemplo, se aproximou do aeroporto para deixar entrar o carro, foi escaneado o carro e analisado se esse carro exatamente tinha uma assinatura de uma pessoa que já pagou. Faz sentido, sim ou não? Isso tudo automatizado. Todos os processos que foram efetuados, por exemplo, compra de passagem, compra de camisa, assinatura, esses processos, esses passos por passos, aconteceram em cima de uma tecnologia chamada blockchain. Vocês ouviram falar já de blockchain? Blockchain é uma corrente virtual, ok? Onde todos os passos que fazemos, significa todos os processos efetuados, são notarializados. Tem certificados de garantia que atrás daquele passo tem verdadeiramente alguém que comprou aquela camisa, comprou aquela passagem, que não está fazendo fraude. Já pensou em urnas? Aqui não se fala de política, desculpa. É outro tema.
Robotics. Aonde aconteceu robotics? Alguém teve que trazer aquela camisa, pegar aquela camisa no armário, levá-la justamente para o carro. Isso é robotics, foi usado robotics, não? E toda essa história foi embaixo, impactada, vivida na era de shared economy, a economia compartilhada, a economia onde nós compartilhamos o nosso tempo, onde nós compartilhamos nossos ativos, por exemplo, as casas, por exemplo, os carros. Economia, alguém sabe aqui uma marca grande de economia compartilhada? Fala aí com o italiano. Uma delas. Economia compartilhada, uma marca bem conhecida. Uber, exatamente. Mas o quê? Airbnb, exatamente. Você sabia que os adolescentes, quem tem filho de vocês, teenagers, eles não querem possuir mais nada. Porque possuir algo é peso. Eles vivem nessa mentalidade que ter algo é um legado. O legado que a gente pensava que era positivo para eles é negativo. Eles querem assinaturas. Eles querem viajar. São os digital nomads, ok? E Internet of Things, tudo interconectado nessa história para justamente por quê? Porque se tudo não é interconectado, nada flui, correto? Eu comprei aquela camisa, se tudo não é interconectado, a foguete com shopping center, não flui. E para acontecer isso tudo ao tempo real, a gente precisa de computação avançada. Só os primeiros 10 minutos já cansaram. Falei, nossa, Tommaso, não é muita coisa, gente? Sim ou não? Hã? Muita coisa, né? Não é? Isso já é real. Isso existe. Mas sabe uma coisa? A gente está falando agora de uma história que a história está servindo o nosso ser humano, mas todas as indústrias estão sendo impactadas por isso. E também a indústria da saúde. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês são os primeiros 3 motivos do porquê a indústria da saúde está sendo impactada. Quais são os motivos principais, as forças moventes atrás disso, ok? O que está exatamente quebrando esse sistema clássico que a gente conhece e temos quase uma zona de conforto? Vocês querem ouvir isso? Primeiro ponto. Todo o mundo de startup. Quem esteve lá no Vale do Silício já deve ter ouvido mais ou menos os seguintes valores. Você sabia que no ano passado, nos Estados Unidos, foram investidos, você sabe o que são VC, Venture Capital? Capital a risco, você sabe, eu já falei disso? Basicamente é alguém que investe em uma startup, ok? Isso se chama VC, Venture Capital, capital a risco, ok? No ano passado foram investidos 80 bilhões de dólares só nos Estados Unidos e mais 80 bilhões de dólares na China. Em que? Em startup. Startup é o quê? Cria o quê? Cria algo de novo. Cria tecnologia, cria inovação. Só na indústria da saúde foram 83 deals, investimento em 83 startups, com quase 2 bilhões de dólares de investimento em vários setores que eu vou explicar. Criando o que, Tommaso? Criando muita inovação ao nosso redor que a gente ainda hoje não tem ouvido falar. Quando a gente fala de concorrência, de concorrência, quem é verdadeiramente a nossa concorrência? Aqueles que a gente conhece, que são visíveis? A concorrência que são visíveis não são a nossa concorrência. São 160 bilhões de dólares de investimento em startup que fazem esse business. Tem muita grana e muita vontade de mudar o mundo de saúde. Essa é a nossa concorrência. E todos esses produtos são interconectados e sempre online. No ano 2020, que é o próximo ano, se eu não me engano, 50 bilhões de coisas vão ser conectadas já uns aos outros. Parece muito 50 bilhões? Sim ou não? Você sabia que 50 bilhões são somente 2,7% de penetração? É só o comecinho que a gente está vendo, senhoras e senhores. Então, primeiro passo, investimento. Criando o quê? Inovação. Essa inovação gera algo de novo interconectado. E qual é o resultado? Um mar. Um tsunami de dados.
Quando a gente pensa em dados hoje, a gente pensa em dados que a gente cria hoje quando eu vou lá no meu computador, no escritório, e crio dados. Mas uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nos próximos anos vão ser acelerado 10 vezes a produção de dados ao redor do ser humano e ao redor de máquinas, produzindo um tsunami de dados. Isso vai criar o quê? Vai criar uma nova economia. De quê? De dados. Ou seja, vou fazer um exemplo para vocês para demonstrar esse raciocínio, tá? Me ajuda aí um segundinho a olhar para esse graphic. À esquerda, vocês estão vendo o ano 2007 e os 10 maiores valores cotados em bolsa. Okay? E à direita, o ano 2017, os 10 maiores valores cotados na bolsa. Agora, pergunta para vocês. Atenção. O que tem em comum? ExxonMobil, Shell, British Petroleum. O que eles têm em comum? Quem falou petróleo? Como é o seu nome? Alvin. Traz uma cerveja para o Alvin. Obrigado, Alvin, por participar, viu? Petróleo. Ou seja, deixa eu traduzir o que o Alvin falou aqui. O Alvin falou que as 10 maiores companhias cotadas em bolsas, o produto deles principal é o petróleo. Produto principal, petróleo. Vamos acelerar. 2017, o que tem em comum? Apple. Alphabet é quem? Vocês sabem quem é Alphabet? Alguém sabe? Google. Microsoft, Facebook, Amazon. Mas não quero parar aqui. Alibaba, Tencent. Vocês conhecem esse, by the way? Sabe quem é Tencent? É o WhatsApp da China. Se chama WeChat. Vocês ouviram falar do WeChat? Tem pequenas diferenças, que eles são 1,7 bilhões de pessoas. Ok? Então entenderam o tamanho já dessas empresas, tá? O que eles têm em comum, senhoras e senhores? Hã? Tecnologia, que mais? Quem falou dados? Mais uma cerveja. Para um segundinho de pensar. Isso é super importante, porque se a gente entende isso, a gente resolve o nosso posicionamento da manhã como empresa. Ontem, as empresas maiores eram petróleo. Hoje, uau! Significa que hoje os dados são o novo petróleo. E fazendo o que com dados, senhoras e senhores? Os dados nos vão dar a possibilidade de individualizar e personalizar serviços e experiências usando os dados. Ou seja, quando hoje a gente está concentrado como empresa no nosso core product, no nosso produto central, a fazer requisitos, que isso nos leva a faturado, amanhã isso não vai ser mais o nosso produto. Eu estou dizendo para vocês que o que a gente hoje considera como produto principal não vai ser mais o produto da manhã, porque a gente vai criar experiências para o nosso paciente, para o nosso cliente, usando os dados e colocando o paciente ao centro da atenção. Significa o quê? Que quando hoje a gente, com nossos produtos, criamos um modelo de saúde reativa, amanhã, com os dados e atuando com dados, vamos ter a possibilidade de criar uma saúde, planos de saúde, uma experiência proativa na indústria de saúde. Então, aqueles que são responsáveis aqui para o posicionamento, começam a pensar e esquecer os features, o requisito de hoje, modelos de clássicos de hoje, começa a pensar e perguntar a vocês o que a gente está fazendo em dados. Se tem uma coisinha, eu sei que a cada palestra o ser humano tem capacidade de escutar ou se lembrar de uma coisa. Fala, aquele doido italiano lá falou do quê? Thank you. Cerveja para todo mundo. Não, vinho. Somos italianos, correto? A maioria, por exemplo. Então, dados. Ou seja, para servir e usar os dados, a gente precisa se concentrar em feelings. Não, aqui não se canta. Feelings, sentimentos. Como o
nosso paciente se sente em confronto usando aquela experiência que a gente está servindo. Faz sentido, sim ou não? Então, anota aí. Faz um hashtag ou escreve aí. Isso é muito importante. Dados é o novo petróleo. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui 5 tendências na indústria de saúde. Fala, Tomás, eu entendi, os dados são importantes, mas o que está acontecendo lá fora? Ok? 5 títulos e exemplos ao redor disso. Uma delas, deixa eu fazer um passo atrás. Quando vocês estão vendo agora esses 5 exemplos, ok? Tem a vulnerabilidade, ok? Vulnerabilidade de se perguntar o seguinte: o que a gente está fazendo em comparação ao que eu estou vendo? Okay? E tem a sensibilidade também de falar, e se a gente fizesse algo de similar? Ok? Porque isso são iniciativas exatamente onde você pode iniciar a criar algo de novo. A primeira se chama Direct to Consumer, que seria basicamente uma estratégia onde cria-se um produto ou uma experiência online que vai ser servida para um paciente online, como experiência, eu vou falar agora mais em um pouquinho, sem distributores. Exemplo, o startup Raw, que levantou já multimilhões de dólares, esse startup Raw, o italiano esquentou, ele criou 3 produtos. O que a gente vê aqui como atributos nesses produtos? Primeiro, esses produtos são verticalizados, ou seja, não seja um generalista. O que vocês estão fazendo, servindo quem? Esses produtos são verticalizados para homens, para mulheres e para um desafio, uma cura de fumo, antifumos, ok? How do you say it? No smoking. How do you say it in Portuguese? Ué, não fumantes, então é muito fácil. Exemplo. Esses são os produtos. Agora, o que eu gostaria que vocês observassem? Que não se trata só de um e-commerce, ok? Onde você vende esse produto online. A maioria deles, primeiro atributo, são assinaturas. Pede, esquece. A gente está fazendo isso, assinaturas. É a moda, shared economy. Segundo, por que eu falo que essa é basicamente uma experiência? Você pode chatear online, sem dar os seus dados, para algo, por exemplo, que é muito delicado de ser falado, ok? Você pode mandar text messages, get personalized, individualized care, e get free delivery. Free delivery em português é entrega em 2 dias. Então não é o produto, é a experiência, o engajamento total com um modelo de negócio que é baseado nos dias de hoje, muito aceito, que é a assinatura, ok? Isso é para homens, isso é para mulher. Hot flash, the rest I don't read. Sleep and latest, ok? And terceiro produto, no smoking. Okay? Essa é só uma empresa, direct to consumer, mas no produto, experiência. Okay? Mais um exemplo aqui na indústria de farmácia, ou seja, como poder reinventar a indústria de farmácia. Eu preciso de áudio aqui, por favor. Want to make your life a lot easier? Here's how. Switch to Capsule Pharmacy. Capsule is the new pharmacy that manages your prescriptions from your phone and delivers them the same day for free. Here's how to get started. Go to CapsuleCares.com and sign up in 15 seconds. We handle your insurance and ensure you get the best price on your medication. We text you a checkout link. Click the link to place your order and schedule your 2-hour window for same-day delivery. Our couriers will deliver your prescription anywhere in New York City, your home, office, or anywhere else someone can sign for it. Have questions? Confidentially text or call our licensed pharmacist 7 days a week. And we remember when you need refills so you don't have to. No more running out of your medication. No more waiting in line. No more surprises. And Capsule is free. Just pay your copay. Capsule Pharmacy. Prescriptions delivered, insurance handled. Pharmacists who text. Get started in 15 seconds at CapsuleCares.com. Entrega no mesmo dia. Eles tomam conta das assinaturas.
Por exemplo, ele sabe se ele te manda um pacote com 50 pílulas e você tem que tomar uma a cada dia. No dia 47, ele sabe que precisa de 48 horas para chegar lá, então no dia 45 já envia mais o produto de novo para você ter aquele produto sempre, continuamente. Você pode mandar text message, textos, 7 dias com 7. Então não é o produto, é a experiência. E esse é um startup. Esse é um startup significa o quê? Que é focado em tecnologia e levantar o dinheiro, ok? E não tem nada como ingredientes que vocês não podem fazer. Precisa só querer fazer. Entendeu? E um atributo que eu observo como, digamos, cidadão que tem viajado em alguns lugares é que o brasileiro tem muitos atributos similares, hábitos similares aos americanos. Ou seja, a possibilidade, a probabilidade que um business case, que um modelo de negócio dê certo, que já está dando certo lá, é muito alta, senhoras e senhores. E no brasileiro não falta nada para ser similar aos americanos. Um mercado de 220 milhões de pessoas. Vocês são criativos demais. Vocês deveriam ser Silicon Valley. Conto uma piada para vocês. Em uma das delegações que visitaram no Vale do Silício, similar como a gente se conheceu, como vocês perceberam, eu gosto de interagir com minha audiência. Falei para uma pessoa sentada lá, e você, como é que é o seu nome? E esse cara me responde, Madinusa. Eu falei, o quê? Você já ouviu falar desse nome, Madinusa? Eu falei, como é que você se chama? Madinusa. Eu falei, cara, desculpa, eu sou um gringo bobo, não entendi. Tenho que te perguntar a terceira vez, porque eu sou curioso, eu preciso aprender esse nome. Só letra aí para mim. M-A-D-E, Madi, in USA. Falei, cara, a criatividade do seu pai era demais, cara. Entendeu? Enfim, criatividade, falando de criatividade. Segundo pilar, Healthcare Delivery. Esse é o pilar de disrupção dos hospitais. A próxima geração dos hospitais, que traduzido significa entrega de saúde. O que tem isso de novo de particular? A empresa, uma startup com multimilhões de levantados, se chama Maven, de novo, verticalizado e segmentado a experiência dele. Para quem? Primariamente, mulheres. Está escrito mulheres e família, mas são conhecidas primariamente como hospitais da nova geração que servem uma experiência para o público-alvo das mulheres. Posicionamento estratégico, ok? Every care type, a cada tipo de cura ou tratamento, meetings virtuais, remotas, telemedicina e personal concierge. Português concierge é como? Olha a criatividade, concierge. Então, concierge personalizados. Aqui, o startup, hospital startup, com a avaliação maior de todas as startups, One Medical. Vamos ver o que eles fazem. Imagine a doctor's office that's built on respect for you, your feelings, and your needs. That's what One Medical is all about. Getting care suddenly fits into your life, so you can book a same or next day appointment with our app when you need it most. And be greeted by a person, not a pile of paperwork. We created waiting rooms that make you feel at home, even though we won't keep you waiting. Let's get you checked out. And replaced rushed appointments with quality time, with providers who treat you like a true partner, start to finish. We make it easy to message our team between appointments and actually get answers. And we know that your body doesn't clock out when the workday ends or you go out of town. So we offer a variety of ways to connect with us whenever you need it, like 24/7 video visits, and appointments at One Medical offices in other cities that feel just like you're at home.
With One Medical, you'll get truly personalized care designed around your life. It's care for real life. A última frase muito interessante. Curas personalizadas ao redor da sua vida. Para acontecer isso, nós temos que ter como produto central o quê? Thank you. Porque só com os dados eu entendo o sentimento, a circunstância do nosso paciente, criando uma experiência proativa, individualizada e personalizada. Essa é a tendência de todas as indústrias. Para deixar isso tudo mais lúdico e vocês conectarem esse tema de dado e personalizar, vamos na indústria de fashion, ok? Se eu vou para uma loja, preciso um t-shirt de tamanho L, large. Hoje em dia todos somos tratados iguais, porque o meu L é igual ao seu L, porque esse é o que a fábrica criou. Em um futuro, com os dados, sabendo a minha constituição física, o meu de L é diferente dos outros, e vice-versa. Faz sentido? É isso como usamos os dados para personalizar e individualizar. Ou seja, resumindo, o que a gente pode concluir aqui é que hoje, ainda no nosso produto central, estamos sendo tratados ou tratamos os nossos clientes todos iguais. Todos iguais. E agora essa nova geração criou os hábitos, porque eles já estão sendo servidos diferentemente, que falam, não, a minha expectativa é diferente. Você quer me servir como está servindo o outro? Não quero, não aceito. Vocês sabiam que, e esse dado, essa estatística, eu tenho outras palestras, que daqui a 9 anos, 75%, isso é de arrepiar, 75% das maiores empresas, 500 maiores empresas de todo o mundo, 75% delas não vão existir mais. É muita coisa, não é? Daqui a 9 anos. 75%. Alguém assustou? Eu acho que vão falar aqui de eu descer do público, viu? Tira esse louco daí, viu? Mais um exemplo, patient engagement, engajamento com o paciente, comunicação interativa e proativa. Por exemplo, para simplificar, que o cliente possa pagar usando Messenger, WhatsApp, WeChat, os canais que nós usamos hoje em dia, e pagar com eles os nossos boletos, essa empresa, Cedar, oferece basicamente um jeito de comunicar só focado, resolvendo os problemas de pagamento, mas considerando a forma de comunicação do futuro. Ok? Cedar. Por exemplo, aqui, mas tem outra empresa, Able2, que é um programa onde basicamente faz uma entrevista, e nessa entrevista o nosso paciente vai ser preparado para tratamentos, onde o especialista individualiza o programa. Isso normalmente dura de 60 a 45 minutos a cada semana, uma vez. Você pode basicamente acompanhar isso usando o aplicativo, e você vai sendo capacitado nesse programa de como prevenir algo ao invés de curar. É isso exatamente a direção. Able2. Tomás, como eu vou começar? Pega um programa, foca em um desafio, especifica esse desafio, coloca uma pessoa, 2 pessoas, 45 minutos no telefone, cria um aplicativo que aqui no Brasil te custa 10 mil, 15 mil reais para fazer, 20 no máximo, que é assim que compartilha o programa com... E já rola, e testa, entendeu? Muito fácil. Justamente, não pode faltar nessas tendências, isso é a quarta tendência de saúde, a biotech, ok? Por exemplo, aqui, o Bill Gates, fundador da Microsoft e da Bill Gates Foundation, é um dos líderes investidores nessa empresa chamada Calliope, que é basicamente focada especializada em conexão entre estômago e cérebro para prevenir tratamentos e diseases
doenças que surgem dos estômagos. 131 milhões de funding até hoje. E aqui, algo de muito interessante para... Ready? When a tooth has to be pulled, it usually goes home as a souvenir. But Dr. Calarusso says that tooth may have some real value. There's a lot of vital tissue in teeth. Inside the tooth, there's nerve tissue, there's blood vessel tissue. And there are healthy stem cells that someday may unlock the cures for diseases. It's known as regenerative medicine, using your own body's stem cells to develop a cure. It'd be terrible if you had these stem cells, you threw them away, and then 20 years down the line you found that I really wish I'd saved those stem cells. Provia Labs in Littleton has developed Store-A-Tooth, taking the stem cells out of baby teeth or wisdom teeth and keeping them for future use. The extracted tooth is sent here to the lab. The tooth is crushed and the tooth pulp extracted. We're like a time machine for stem cells, so that when your child is 50, 60 years old, they can rely on their stem cells from when they were 6 or 7 years old. We keep them forever, and we're like the Tooth Fairy 2.0. Alguém faz isso já? Aqui, vocês conhecem? Medicina regenerativa, onde o dente da criança está sendo armazenada 50, 60 anos e depois vem extrato esse, how do you call it? Polpa, e depois usada basicamente para tratamentos no futuro. Business plan super fácil, startup. Vamos fazer? Quem que vai fazer comigo? Quem vai fazer? Olha empreendedores aí. Como é que é o seu nome, cara? Gabriel, vamos fazer? Hã? Ótimo. Já fizemos a startup aqui, ó. Júlio, você acompanha aí? Hã? Vai. Somos 3 já. É isso que serve. Iniciativas, inspirações, ideias. Por isso é bom sair da zona de conforto e olhar para fora e se inspirar no que está acontecendo. E a quinto pilar de tendências na indústria da saúde é quando nós usamos os dados a nosso favor para os sistemas de inteligência artificial reconhecer algo que o ser humano, o cérebro, os olhos, a inteligência do ser humano não tem a capacidade de reconhecer. Isso que a inteligência artificial faz. Ela reconhece padrões que nós não somos capazes de reconhecer em um curto prazo para sugerir tratamentos que talvez o doutor, os médicos, nem pensou e não pôde pensar porque não reconheceu exatamente aquele dado. Faz sentido, sim ou não? Yes ou não? Por exemplo, essa empresa aqui, Aether, que faz exatamente isso. Conecta com sistemas internos, levanta os dados e depois, basicamente, apresenta tratamentos alternativos. E vou apresentar aqui a empresa também que faz exatamente isso, chamada Medidata. I'm a nurse by training, and I've been involved in every aspect of clinical trial monitoring for over 20 years. I recognize that as humans, we can't look across thousands of data points, but machines can. And that's what attracted me to join Medidata. We support close to 500,000 site-to-sponsor relationships, and we're really committed to prioritizing the needs of those doctors and nurses that help develop those new therapies. We engage our customers through advisory councils and collaborations with associations like the Society for Clinical Research Sites, where we learn about their challenges, things like low patient enrollment and poor data quality collection. Patients are waiting, and bringing new therapies to market faster is in my DNA. Uma frase aqui me arrepia cada vez porque fala para levar tratamentos novos para o nosso mercado, nós precisamos de suporte de ajuda, de inteligência artificial, de algo que verdadeiramente ajuda os nossos pacientes. É isso que essas empresas, que esses startups fazem,
Então, o primeiro conselho é começa a querer fazer e depois juntar as cabeças, porque tem um potencial gigante. Agora, quando eu falo potencial gigante, isso não quero falar só do Brasil. Eu falo todos os países fora do Vale do Silício. Eles falam, bom Tommaso, a gente falou de dados, de tendências, a gente viu startups, a gente viu algumas delas que são mais conhecidas, mas sabe de uma coisa? Por considerando que isso talvez assusta, mas o principal aqui é o seguinte, Tommaso, senta aqui, Tommaso, você precisa entender uma coisa. Aqui é diferente, Tommaso. Sabe, aqui a cultura é diferente. O mindset. Todo mundo gosta dessa palavra, não é? Não é? O mindset. Até hoje eu não entendi o que é o mindset. O mindset é diferente, Tommaso, aqui. Okay? Aqui tem outra palavra, principalmente aqui no Brasil, eu escuto muita burocracia. Então agora eu quero fazer uma ponte e provocar um outro lado do ser humano. Quero provocar esse mindset. Eu quero provocar, vamos chamar politicamente correto, o porquê. Os desafios do porquê empresas, governos, executivos não implementam inovação. E quero compartilhar os últimos 4, 5 anos que eu trato só de transformação digital, transformação corporativa na indústria de inovação. Quero apresentar para vocês os 3 motivos principais do porquê. Porque com essa apresentação desses 3 motivos, vocês começam a refletir se esses motivos é algo que você reconhece no seu ecossistema, nos seus colegas, na sua empresa, no governo, para depois tratar esses motivos. Ok? Eu chamo aqui de desafios, porque não implementar a inovação, mas a gente poderia também falar, ao invés de challenge, que é desafio, desculpas. Do porquê não inovar. Em posição número 3, de de desafios, o porquê não inovar, tem esse daqui. Olha um segundinho. Os caras trabalhando e suando, empurrando lá a coisa. O cara fala, oi, posso te ajudar? Tenho aqui uma inovação. Ah, não, deixa para lá, eu estou trabalhando. O que tem atrás disso? Atrás disso, se você vai ao fundo, é que você verdadeiramente não quer mudar algo que existe. Porque se a gente muda algo que existe, a gente sai da zona de conforto. Para mudar algo que existe, você tem que se esforçar, tem que mudar o seu hábito, então a gente fica quietinho. E 75% das empresas daqui a 9 anos vão morrer por quê? That's the reason, esse é o motivo. Então quando você vê um líder, um colega que ajuda a mudar algo, fala, nossa, esse é o nosso líder. Vamos junto, vamos mudar, vamos em direção à inovação. Ajuda ele com a voz, com a ação, suportando, porque desse jeito não chega em lugar nenhum. E eu não estou ameaçando com 75% que vão morrer as empresas. Isso é fato, não é o Tommaso que fez essa estatística. Faz sentido, sim ou não? Esse é o terceiro ponto. Então lembra-se desse terceiro ponto. Segundo ponto, olha aqui essa situação aqui. Fala o cara à esquerda para o cara à direita, fala o quê? Você quer fazer o quê? Quer inovar? Não, deixa para lá, moço. Não deu certo da última vez. Entendeu? Então, o deixa para lá. O cara que chega em você, fala, nossa, precisamos, eu vi isso no Vale, eu li isso lá na universidade, eu falei com aquele irmão, o que você pensa de, ótimo, vamos fazer. Cria um dia na sua empresa, onde tudo é possível. Não chega com ele de não. O empreendedorismo, inovação, é ótima a sua ideia. Quando eu faço a mentoria interna de mudanças, tudo vale. A gente faz post-its. Vocês falam post-it, não? Post-it, não? Como é que fala?
Tive que aprender post-it, Instagram, Facebook. Okay? A gente lota e agrega todas as ideias possíveis e depois a gente vai priorizando. Então, tem uma ideia bacana, vamos para lá, tem um dia de inovação, legal. Qual é a sua ideia? Qual é a sua ideia? Incentiva os colegas a criarem ideia e depois desenvolver algumas delas que fazem mais sentido e podem priorizar. Ou seja, ao invés de ter medo de quando alguém fala de inovação, ao invés de falar, não, deixa para lá, inovação não sei o quê, fala, fulano de tal, gostei da sua ideia, você topa ser o líder? Nossa, claro, então precisa do quê? Isso é assado, bacana, vamos para frente. Isso, por exemplo, na Amazon, tem um dia na semana, onde todos podem sugerir algo de novo. Quanto é bacana, não é? Sim ou não? Vocês estão dormindo já? Hello? Terceiro motivo, e isso é um motivo muito, muito, muito importante, o porquê, do porquê. Inovação não está sendo implementada. Isso é estratégico. Olha essa situação aqui. O cara à esquerda, e o cara à direita se chama Smithers, esse cara aqui. E o cara à esquerda fala para ele, Smithers, você pode até ter dados, ou seja, fatos, mas o cara à esquerda fala, a minha opinião é muito forte e eu pago o seu salário. Espera aí, isso é muito, muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque hoje em dia, isso é estratégia de compensação. As estratégias de compensação são diretamente vinculadas ao nosso produto, eu chamo de antigo, que está morrendo. Agora, o porquê eu deveria criar inovação se não recebo nada? Ok? Ou seja, criar modelos de compensação para um time de inovação, para o management, que é motivado a criar e não. É isso basicamente incentiva as grupos, empresas, empresários a criar inovação. Porque se eu tenho um vínculo de compensação, eu quero ter resultados, correto? Faz sentido sim ou não? Então o management tem que estar nesse plano de compensação. Uau, Tomás, então dados, ok, uma coisa falou dados, depois falou tendências, depois falou de mindset e desafios para implementar. Mas Tomás, como é que a gente hoje pode começar? Da onde a gente vai começar? Tem algumas iniciativas que a gente pode optar hoje para atuar amanhã? Tem. E agora eu quero deixar 4 pontos para vocês. Depois do italiano desse daqui, todo mundo vai embora, ok? Primeiro ponto. Quando você quer inovar, precisa de um time de inovação. Então, cria na sua empresa, no seu grupo, um Innovation Catalyst Team. Um time catalisador de inovação, que acelera inovação. Tomás, mas quem que vai participar aí? Vai ter 3 papéis dentro desse time. Primeiro papel dentro desse time é o manager da unidade de negócio. Por quê? Porque quando você cria inovação, a inovação deve resolver um problema. E se a pessoa, o time não entende o problema, tem hipóteses do problema, a solução vai falhar. Por isso, a primeira pessoa é a unidade de negócio que entende daquele problema, que vive aquele problema, que sabe os detalhes daquele problema. Segunda pessoa é uma pessoa que ajuda e vira basicamente o tradutor para o restante do grupo de tecnologia. Traduz, estamos olhando para a inteligência artificial, isso como vai ajudar a gente. Traduz, dá confiança daquela tecnologia. E a terceira pessoa é o management, porque
a inovação tem que ser feita top-down, de cima para baixo. Eu explico o porquê aqui. Todas as empresas, hoje em dia, devem ter 2 modelos de business. Um modelo de business para o business existente, de negócio, para o meu core business. Você não pode esquecer o seu core business, bacana, mas você não pode também negligenciar a inovação. Agora, para o business principal, você tem regras, processos, sim ou não? Ótimos, fica naquelas. Para o business novo, como inovação, você não pode pegar aquelas mesmas regras e colocá-las na inovação. Vou fazer um exemplo. Quando você fala com startup, tá? O startup são 2, 3 garotos, 4 garotos, que não sabem como pagar aluguel, mas são brilhantes. Eles inventaram uma coisa que vai revolucionar o seu mundo. Agora chega em você. Você fala, nossa, gostei demais. Mas fulano, sabe de uma coisa? Precisamos de 4 meses para você vender o nosso produto para a gente. Porque temos regras antes que você entra no nosso SAP, precisa de boleto. O startup olha para você e fala, quanto? 4 meses? Obrigado, vou para o próximo. Agora vai para o próximo, vai para a sua concorrência, a sabe disso, ama o seu produto, ama aquele produto do startup, pega o produto e já é inovador. Faz sentido, sim ou não? Então, o management tem que criar estratégias novas para aquele negócio novo que é inovação. Esse é o primeiro papel, é a primeira estratégia. Innovation Catalyst Team, a primeira coisa. Segunda coisa, comece a pensar em funis de inovação. O que é um funil de inovação? Um funil de inovação, a gente conhece funil de vendas. Conhecemos funil de vendas? Alguém vende aqui? Ótimo. Vender significa fazer dinheiro. Correto? No funil de vendas, dentro desse funil, temos clientes ou pacientes, correto? Alguém que vai pagar no final. No funil de inovação, a mesma estrutura, o mesmo tamanho, o mesmo formato, só em vez de clientes ou pacientes, tem inovação lá dentro. Uau! Ou seja, você cria aquele funil onde você começa a olhar para vários tipos de inovação e você faz uma separação entre inovação não e inovação wow. O que é inovação não? Inovação não de agora, significa algo que você viu, que você gosta e pode ser implementada hoje. Algo que é tangível, algo que é incremental, algo que te ajuda hoje. Inovação wow é algo que você fala, nossa, gostei demais, mas ainda é muito cedo. Agora você precisa das 2 estratégias para você suceder a longo prazo, porque a inovação que hoje é wow, amanhã pode virar now. E agora eu quero compartilhar nesse funil 3 modelos, 3 tentativas, 3 estratégias, como você pode encher esse funil. Uma delas é a estratégia chamada Internal Strategy, estratégia de inovação interna. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Uma estratégia de inovação interna é quando internamente vocês optam para criar algo uma inovação ao redor do seu produto principal. Okay? Isso geralmente é conhecido como estratégia incremental. Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que você, com seus colegas, conhece essas políticas internas, então é algo que você pode deixar acontecer, digamos, sem ter conflitos, mas a desvantagem é que geralmente, as mentalidades, os mindset internos não criam verdadeiramente inovação para se diferenciar. Cria algo que a gente vai sempre entrando na zona de conforto. Então é muito fácil de ser copiado, porque não é algo de revolucionário. Entendeu? E isso precisa ser feito, mas sabe que dura um tempo e não vai te reposicionar. Então, preciso, mas não vai te reposicionar. Segundo ponto, tá, tudo bem, Tomás, então vamos fazer o quê? Precisamos de algo de mais disruptivo, de mais novo. Com quem que a gente fala? Vamos falar vamos falar com universidades, lá tem mentes brilhantes, a gente vai ouvir falar de blockchain, de inteligência artificial. Vantagem e desvantagem? Vantagem, ideia bacana, disruptive, mas desvantagem, essas ideias são em fase embrionais. Ou seja, eu não posso fazer um rollout dentro da minha empresa com essa inovação. Preciso dessa estratégia? Preciso.
Só que tem que ter presente que também essa estratégia é uma estratégia que você precisa montar algo ao redor dela, mas não priorizar porque não vai te dar resultados imediatos de inovação. Agora, a última estratégia vai te dar resultados imediatos, que é uma estratégia de External Innovation. External Innovation, a definição dela é quando uma empresa trata com uma startup que já tem um produto mais ou menos rolando no mercado, onde você pode testar em um tempo rápido, rapid experimentation, uma experimentação rápida, o resultado daquele produto na sua unidade de negócio. Isso é a vantagem. Okay? Qual é a desvantagem? Tratando com startup. Tratando com startup é que você tem que filtrar várias startups, contactar várias startups, porque várias delas não são qualificadas naquele desafio que você escolheu para ser resolvido. Faz sentido, sim ou não? Yes or no? E essa é a mentalidade basicamente de funil de vendas. Agora, um resultado interessantíssimo para cada empresa, para cada executivo, para cada manager, é com essa última estratégia, você pode começar a quantificar inovação. Vou fazer um passo atrás. Geralmente, a palavra em si, inovação, assusta. Sim ou não? E a palavra inovação é tangível para vocês? É isso, exatamente. A palavra assusta e não é tangível. Para fazer essa palavra tangível, a gente tem que quantificar os nossos processos atrás dessa inovação. Contactando os startups e usando esse modelo daqui, você pode começar a dizer o seguinte: em 20 semanas, isso é fato, o que, por exemplo, a gente faz na indústria de mobilidade. Em 20 semanas, a gente define um desafio dentro de uma unidade de negócio, contactamos 400 startups, 60 delas filtramos que são mais perto do nosso desafio, unidade de negócio, começamos a falar mais ou menos com 24, convidamos 8 pessoalmente a falar one-on-one e temos 3 POCs. POCs são prova de conceitos. Prova de conceito é quando você começa a testar um produto. Ok? E com isso, todo mundo ao seu redor vai começar a ter confiança na sua atividade, no seu estilo de lidar com inovação. Por quê? Porque você começa a falar de números. E quando a gente começa a falar dentro de um business de números, a gente fala de retorno de investimento. Porque a gente teve 20 semanas, 3 provas de conceitos, você escolhe o time, 2, 3 pessoas atrás disso, e você já tem um ciclo que abre e fecha com o resultado. E os colegas olham para você e falam: nossa, interessante. Então você resolveu 1, 2 problemas nessas 20 semanas com inovação. E quando você começa a criar esses ciclos de inovação que são quantificados, você vai começar a ter confiança naquele jeito de lidar com a inovação. Faz sentido, sim ou não? Ou seja, desse jeito nós podemos quantificar e criar confiança em inovação. Então, primeiro o time, o segundo você cria o funil, estratégias dentro do funil, e o funil basicamente te leva à quantificação. Agora, como terceiro ponto, senhoras e senhores, quem de vocês quer fazer inovação mesmo agora? Quem que está interessado a fazer inovação? Como é que você se chama de óculos aí? O senhor atrás de óculos, não? Não é inovação? O senhor aí, de óculos, inovação? Quem que quer inovar aqui? Oh, eu sou siciliano, eu quero ver todas as mãos levantadas, viu? Aí, ó, a ameaça aqui, ó. Então, quando a gente fala de inovação, temos que parar de falar inovação sim, mas não quero mudar nada. Inovação, senhoras e senhores, significa mudança. Agora eu quero fazer com vocês, todos vocês, um teste para ver como vocês são prontos a verdadeiramente mudar, não só para a boca para fora. Mas eu começo de hoje, com vocês, com todos vocês, a criar aquele gatilho, aquele DNA,
que vocês vão virar todos empreendedores e inovadores. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tem o relógio no pulso esquerdo, tire por favor o relógio e coloque agora comigo no pulso direito. Tem alguns que falam, eu tenho no pulso direito. Por favor, pega do pulso direito no pulso esquerdo. Tem alguns que falam, não tenho. Pelo amor de Deus, vai comprar esse relógio. Ok, vamos colocar no outro pulso. A senhora não tem? A senhora não tem? Quer o meu? Não. Quer? Paga quanto? Não. Quem que já tem um relógio no outro pulso, levante a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Tem um microfone aqui? Tem. Ok. Vermelho? Teste, 1, 2. Funciona. Levanta a mão, quem que está já com o relógio? Como é que se feeling com o relógio do outro lado? Estranho, Como é que é? Fica estranho, diferente. Como é que é esse feeling? É mais pesado. É mais pesado. Então temos estranho, pesado. Quem que está o relógio do outro lado? O relógio do outro lado. Como é que é esse feeling? Como é o sentimento? Fala aí. Inicialmente ele é diferente, mas... Diferente, gostei dessa palavra-chave. Interessante ao mesmo tempo. Como é que é? Desconfortável. Desconfortável. Então, estranho, desconfortável, diferente. É isso. Isso é inovação. Inovação é fazer algo. Inovação é fazer algo. Estão ouvindo? Falava dobro. Inovação é isso que cria. Você se sente estranho. Não tira, não. Eu não mandei tirar. Vocês vão, por favor, ficar com esse relógio até a próxima semana. E podem xingar o italiano, tanto ele não está aqui. Mas eu gostaria de criar uma coisa, aquele gatilho mental. Que quando você fala, nossa, é diferente, nossa, me incomoda. Você fala, isso é exatamente o que a gente quer fazer. O que tem que te incomodar é a situação de agora. Porque o produto de agora não vai ser o produto da manhã. Nós temos que criar times para mudar. Temos que nos ajudar uns aos outros para mudar. Em vocês não tem nada ou menos do que o Silicon Valley faz. Temos só que ter um plano, executar e querer mudar. Você quer inovação? Sim ou não? Então, inovação e mudança. Agora, senhoras e senhores, eu vou mudar, porque me incomoda demais, mas eu fiz 4 startups, ok? Então, o meu gatilho mental é aquele. Tanto que a minha esposa me deixou exatamente por isso. Você está rindo, eu não. Tá, beleza. Então, o terceiro ponto é... Não tire, viu? Estou observando. Tem pessoas que mandam depois mensagem, depois de uma semana, posso tirar o relógio? Não pode tirar não. Então, como último ponto, e depois acabamos com essa transformação. Entenda uma coisa. Isso agora eu vou dar uma de louco. Algum de vocês falam, como assim uma de louco? Você estava normal até agora? Não, vou dar uma de super louco. Nesse meu livro que eu estou escrevendo atualmente, não é o meu primeiro, é o meu segundo, eu falo só de transformação digital. E nessa transformação digital, o resumo, o resultado do que vai acontecer na próxima década, vai ser que todas as indústrias, como nós conhecemos hoje, indústria de saúde, a indústria de agricultura, a indústria de educação, todas elas não vão existir mais. Elas vão todas derreter. Derreter em qual sentido? Porque todas as indústrias hoje, elas são focadas, como a gente viu durante essa apresentação, em criar produtos. Para nós, amanhã, criar experiências, precisamos de dados. Agora, sabe que não faz sentido? Não faz sentido se a gente, para nos servir, para a indústria nos servir, não pode te servir só aquele dado daquela indústria. Para criar uma experiência para o ser humano, se lembra daquela história que eu contei no começo, de foguete? Não foi uma indústria que trabalhou junto.
foi a indústria de fashion, a indústria de shopping, a cidade, a aerolínea, que trabalhavam junto para criar a minha experiência. Mas junto em qual nível? Colaborando, senhoras e senhores, colaborando a nível de dados, data level, e criando basicamente aqui um produto personalizado, uma experiência personalizada com inteligência artificial. Ou seja, para nós evoluir e para nós como indústria, a indústria de saúde, criar experiências novas e poder servir a geração da manhã que já vive hoje, para servir as expectativas que eles têm, precisamos, primeiro, abrir os nossos dados. Eu sei que isso é muito forte, porque hoje dado é propriedade intelectual. Amanhã dados vão nos servir para criar essas experiências. E esses dados nós vamos disponibilizar para as outras indústrias, porque só juntos com as outras indústrias vamos poder servir as nossas expectativas. E na indústria você vai ter justamente também startups nessa indústria. E essas startups vão ver com inteligência artificial, que vai reconhecer padrões usando dados de várias indústrias e criando assim uma experiência inovadora ao redor de nós, do nosso paciente, do nosso cliente, do usuário final. E com isso, senhoras e senhores, com isso, audiência de Porto Alegre, eu quero apresentar aqui a indústria do futuro. Como todas as indústrias vão desaparecer, eu quero apresentar para vocês a única indústria que vai sobreviver, que vai nos transformar, que é a indústria de dados. The One Industry, the Data Industry. Quero agradecer, foi um imenso prazer estar aqui. Não vou me desculpar para o medo que eu criei. É para chacoalhar e acordar. Eu falo sempre o seguinte: se entre vocês tem só uma pessoa que se motivou, incentivou e criou aquele DNA que quer mudar, eu não me importo de 99%. Sabe por quê? Porque aquela pessoa vai ajudar 99% daqueles que não fazem nada. Ok? Eu acredito muito no Brasil. Vamos para frente, estamos juntos. Muito obrigado. Grazie.